Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Espero que sim, espero que esteja tudo bem no final deste semestre. Nós estamos encerrando o nosso curso e eu só tenho a agradecer pela disposição e pelo engajamento dos senhores. Nós começamos com o curso presencial e vamos terminar com o curso à distância. E a gente sabe, o ensino à distância, ele depende muito dos alunos, não é? De fazer a leitura, de assistir os vídeos, enviar as dúvidas e, enfim, fazer as atividades que são planejadas. Eu tentei seguir o planejamento do curso presencial, ou seja, as atividades que estavam previstas para a sala de aula, eu tentei aplicar pelo STOA, ensino à distância. E eu espero que os senhores tenham aproveitado. O desafio é esse. O curso à distância exige muita disciplina e, enfim, um esforço muito grande, tanto da parte dos alunos para aproveitar esse conteúdo, quanto da parte do docente para fazer um planejamento, para gravar os vídeos, enfim, preparar os exercícios. Espero que os senhores tenham aproveitado, tá bom? Esse é o último tema, tema em relação ao patrimônio líquido. A gente discutiu na, na, nos vídeos anteriores, basicamente eu apresentei, não é? Nos vídeos anteriores o passivo, nós discutimos, embora a gente já tenha falado em atividades anteriores, como duplicata descontada e outras atividades, a gente já tinha discutido, falado sobre o passivo, sobre as obrigações. E também os próprios exercícios, como os exercícios de balanços sucessivos que nós exploramos, contas a pagar, fornecedores, enfim, alguns passivos. Discutimos também o estoque com os métodos de controle de estoque, PEPs, WEPs, média ponderada móvel e, recentemente, o ativo mobilizado e a depreciação, que representa o consumo do ativo, que é uma conta importante para discutir. E o método de depreciação em si também é muito importante. Para fechar, a gente vai falar sobre o patrimônio líquido. A gente vai olhar com uma lupa e ver basicamente quais são as contas que compõem o patrimônio líquido. Tá? Antes de falar propriamente do PL, eu gostaria de dar um feedback em relação às atividades. As atividades individuais, eu já fiz a correção e disponibilizei o vídeo, não é? No caso da atividade em grupo, eu e o Gabriel, nós fizemos a resposta e depois nós confrontamos com o material que vocês enviaram pelo STOA. A gente percebeu que muitas respostas foram baseadas em outras fontes e não as notas explicativas. A matéria-prima desse tipo de atividade são as demonstrações contábeis, ou seja, o balanço, a DRE, a demonstração de fluxo de caixa e as notas explicativas. Nesse caso, as respostas as perdas estimadas, vocês poderão encontrar informações no conjunto das notas, tá? E consultando o material que já está disponível na Stoa. Eu disponibilizei esse material para vocês. Com relação aos termos, muitos alunos não procuraram termos similares. No caso das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, a gente não encontra, a gente pode encontrar nos balanços, nas notas explicativas de outras empresas, com outros nomes. Então, por exemplo, tem empresa que divulga provisão para crédito de liquidação duvidosa, ou PCLD.
Tem empresa que divulga provisão para devedores duvidosos, ou PDD, ou outro termo. Ah, Ricardo, mas nesse caso vai dificultar. É, se você for procurar como PSLD, realmente você pode ter alguma dificuldade em encontrar esse tipo de informação em balanços de empresas diferentes. Por quê? Historicamente, essa conta ela foi passando por mudanças e mudanças de nome também. E infelizmente algumas empresas continuam trabalhando com terminologia que já não é utilizada atualmente. Atualmente, seguindo os CPCs, as normas atuais, o correto é trabalhar com PSLD, mas você encontra empresas trabalhando com provisão ao invés de perdas estimadas, ou provisão para devedores duvidosos. Seguindo as normas atuais, o correto é trabalhar com perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. E a resposta, meus caros alunos, vocês vão encontrar no STOA, no tema 9, 10 e 11, no final, tem esse arquivo, resposta atividade em grupo PCLD. Depois você pode consultar e se houver alguma dúvida ainda em relação à resposta, à resolução, vocês podem enviar mensagens para nós. Tá bom? Bom, então vamos voltar para a aula. Com relação ao patrimônio líquido, uma definição breve que a gente encontra no material do professor, o livro base que nós estamos utilizando de contabilidade empresarial, o patrimônio pode ser visto como uma obrigação da empresa para com os seus proprietários, embora estes não reclamem o reembolso da sua aplicação. Então, se você olhar no lado direito do balanço patrimonial, lembra a estrutura do balanço? Você vai encontrar nessa região os passivos, não é, da empresa. São as obrigações para com terceiros, como bancos, os credores, fornecedores, o próprio governo. Você tem os tributos a pagar. E embaixo você vai encontrar o patrimônio líquido. Essa é uma obrigação também, mas para com os acionistas ou proprietários de capital próprio. Nesse caso, os acionistas colocaram o dinheiro na empresa para dar vida a essa empresa. Então, eles não vão exigir esse capital de volta, a não ser que eles queiram descontinuar o negócio. Se eles querem a continuidade do negócio, eles não vão retirar esse capital. Essa é a ideia. Então, voltando na definição, ele é visto como uma obrigação da empresa para com os seus proprietários, embora estes não reclamem o reembolso da sua aplicação. É claro que eles querem um retorno, óbvio. E o retorno pode acontecer de algumas maneiras, não é? Por exemplo, a distribuição de dividendos, que é uma fatia do lucro gerado pela empresa. Tá? O pronunciamento conceitual, ou a estrutura conceitual, que a gente já discutiu em aulas anteriores, no seu item 49, ele define o PL. O PL ele é visto como o valor residual dos ativos da entidade, depois de deduzidos todos os seus passivos. Ou seja, pensa em todos os ativos da empresa, que representam os investimentos dessa companhia. Depois você pensa no passivo, que são todas as obrigações dessa companhia. Ora, a diferença entre esses ativos e esses passivos, ou valor residual, corresponde ao patrimônio líquido dessa companhia, dessa empresa. É outra maneira de entender o patrimônio líquido. E a sua constituição? Como a gente pode visualizar? Deixa eu tirar essas
como a gente pode visualizar a constituição do patrimônio líquido, os componentes? O PL é formado por capital social, reservas de capital, reservas de lucros, que são algumas, a gente vai citar, comentar algumas, né? Prejuízos acumulados, a figura do dividendo adicional proposto, ações em tesouraria e o ajuste de avaliação patrimonial. Tá? Eu vou comentar cada uma, exceto o dividendo adicional proposto. No caso do dividendo adicional proposto, eu já vou comentar nesse momento, corresponde ao seguinte: a empresa ela, ela tem a figura do dividendo mínimo obrigatório, ou seja, uma parcela do lucro será distribuída como dividendo obrigatório. E você tem aqui, ó, imagina que todo o lucro da companhia é representado por uma pizza, se isso for uma pizza para você. Uma fatia desse lucro, uma parcela desse lucro, esse é o lucro. Uma parcela é o dividendo. O Estatuto Social da empresa, ele define uma porcentagem do lucro que deve ser distribuído na forma de dividendos. Pois bem, a empresa pode distribuir o dividendo adicional, ou seja, aquele além do mínimo obrigatório. O dividendo adicional, se ele ainda não foi discutido, estou pensando nas sociedades anônimas. Nas sociedades anônimas, você tem as reuniões dos sócios, que são chamadas assembleias. Nas assembleias, eles deliberam, eles têm uma pauta e votam a respeito de assuntos da companhia, da sociedade anônima. Os dividendos mínimos obrigatórios já está no Estatuto Social. É uma obrigação da empresa. Então, dividendo mínimo obrigatório é uma obrigação da empresa. Obrigação líquida e certa. Se houver algum cálculo, algum método para indicar um dividendo adicional, os sócios têm que deliberar, eles têm que conversar. Ora, a gente tem a proposta de dividendo adicional. Vamos votar? Se eles votarem a favor, torna-se uma obrigação. Mas a empresa, ela pode levantar o seu balanço patrimonial antes dessa assembleia. Ou seja, antes dos sócios se reunirem para deliberar a respeito do dividendo adicional proposto. Então, digamos que os gestores dessa empresa, eles decidiram calcular o dividendo adicional proposto. Esse cálculo foi feito antes da deliberação, antes da assembleia dos sócios, e não se sabe ainda se isso será pago. Os sócios podem decidir pela não distribuição. Eles podem decidir pelo reinvestimento na companhia. Eles podem falar: nós queremos apenas o mínimo obrigatório. E o dividendo adicional proposto, a gente não tem interesse, vamos reinvestir na companhia. Ou eles podem simplesmente pensar: não, vamos distribuir o adicional proposto também. Então há uma incerteza até o momento da assembleia, até o momento da reunião dos sócios. Geralmente, as demonstrações elas são encerradas no dia 31 do 12. E as assembleias acontecem depois do dia 31 do 12. E aí? Significa que quando você vai levantar o balanço patrimonial, esse dividendo mínimo obrigatório, ele fica no passivo. É uma obrigação líquida e certa. O dividendo adicional proposto, os sócios ainda não conversaram sobre ele. Como os sócios ainda não conversaram, a empresa acaba colocando no patrimônio líquido. Então, por isso, eu estou apresentando o dividendo adicional proposto
no patrimônio líquido. Essas contas compõem o PL. E até o momento que os sócios, até o momento da reunião, da assembleia dos sócios, o dividendo adicional proposto, não se sabe se ele será pago, se é uma obrigação ou não. Foi calculado, mas eles ainda não sabem. Então, em função disso, eu não posso colocar no passivo. Então, imaginando o balanço patrimonial dessa empresa, eu não posso colocar no passivo. Eu tenho que colocar no patrimônio líquido. Porque pode ser que os sócios deliberem pela não distribuição do dividendo adicional proposto. E nesse caso, ele pode ser transferido para outra conta do PL. Tudo bem? Bom, então, dividendo adicional proposto eu já comentei. Com relação ao capital social, ele representa todo o investimento realizado na empresa por seus proprietários. Então, e a gente já fez esse exercício algumas vezes, de pensar sobre a criação de uma empresa. E na criação, todo o investimento, todo o aporte feito pelos proprietários representa o capital social dessa companhia. Então, os sócios decidiram iniciar essa companhia com R$1 milhão. Então, R$1 milhão em caixa, aumenta o ativo da empresa, R$1 milhão em capital social, aumenta o patrimônio líquido dessa empresa. Ah, não, os sócios decidiram iniciar essa empresa com um terreno avaliado em R$500 mil. Então, aumenta o imobilizado dessa empresa, terreno, R$500 mil, aumenta o capital social dessa empresa em R$500 mil. Então, o capital social representa o investimento realizado pelos acionistas ou proprietários de capital próprio. As reservas de capital, elas aparecem no patrimônio líquido também. Detalhe, elas não transitam pelo resultado como receitas. As receitas, elas passam pelas contas de resultado e depois são transferidas para o patrimônio líquido. Vocês lembram da solução de balanços sucessivos? A receita, a gente registra a receita nas contas de resultado, na DRE, e depois transfere para a LPA. No caso da reserva de capital, não acontece essa transferência. As reservas de capital não transitam pelas contas de resultado. Elas vão direto para o patrimônio líquido. E um caso específico é o ágio na emissão de ações. Como funciona esse ágio na emissão de ações? Imagina o seguinte, a empresa vai emitir novas ações, ela divulga o prospecto, que é um documento, basicamente explicando os investimentos que serão feitos com esse capital, fala-se sobre o risco desse investimento, é um documento completo sobre a utilização desse recurso. E normalmente há o valor nominal da ação. Qual o valor de uma ação? Chamado valor nominal da ação. Nesse caso, a empresa divulga o valor nominal no prospecto também, tá? E a negociação, ela pode ser por um valor superior. Então, digamos que a negociação foi a 1,3, sendo que no prospecto a ação tem um valor nominal de 1. Ora, para a empresa é excelente. Imagina, ela divulga o prospecto, olha, o valor nominal que nós calculamos foi 1. E o acionista, ou melhor, o investidor, ao negociar esse papel, ao negociar essa ação, ele paga 1,3. Para a empresa é excelente. Ela esperava R$1 por ação, ela recebe 1,3. É excelente. Digamos agora que ela emitiu 50 milhões de ações ao valor nominal de 1. E cada investidor pagou 1,3. Então vai acontecer o seguinte. Você vai multiplicar 1, que é o valor nominal, por 50 milhões de ações. Esse investimento dos investidores, que agora representam novos sócios, imagina, essa empresa está emitindo novas ações. Se você comprou essa ação, você se torna um sócio, um proprietário de capital próprio dessa empresa.
Então, vamos imaginar que você comprou essas ações, 50 milhões de ações. Então, essa empresa já pode registrar no seu caixa ou no seu disponível 50 milhões e, em contrapartida aqui, o aumento do capital social, 50 milhões. Mas aí você vai falar, Ricardo, mas ele não pagou 1, ele pagou 1,3. Esse excedente, na verdade, corresponde ao ágio. É a diferença entre o valor nominal e o valor de negociação. E isso não aparece no capital social, aparece como reserva de capital, tá? Ágio na emissão de ações. Tem uma maneira de visualizar isso, de acordo com o método que vocês estão trabalhando mais? Tem, ó. Posso colocar aqui, ó, o caixa, né? E aí eu venho aqui e coloco o capital social, tá? Vou abreviar aqui, ó. Capital social. E aí você sabe que o patrimônio líquido, né? Ele é composto por capital social. E eu já falei para você que tem essa reserva. Reserva de ágio. Na verdade, eu vou começar pelo termo reserva de capital, que eu comecei a explicação, e depois a gente fala sobre a reserva de ágio. Então eu vou colocar aqui, ó, a reserva de capital. Aqui, ó. E aí dentro da reserva de capital, aí você sabe que tem uma subconta chamada reserva de ágio na emissão de ações. Aí eu vou colocar aqui só o ágio para a gente não esquecer. Entre parênteses aqui, ó. Pronto. Então tá. Então houve a emissão de ações, 50 milhões de ações, você comprou as 50 milhões de ações? Comprou. Qual é o valor nominal? R$1. Então vai entrar aqui no caixa, ó, 50 milhões. E aí eu vou colocar aqui na linha, isso aqui é caixa. Vou colocar aqui, ó, no capital social, ó, tá lá, ó, 50 milhões. Então, o valor nominal, na verdade, ele corresponde à figura do capital social. Quanto vai aumentar o capital social? Observe o valor nominal. O valor nominal é 1. 1 vezes 50 milhões de ações. Então, o caixa vai aumentar em 50 milhões de reais. Contrapartida, aumenta o capital social em 50 milhões. Mas, Ricardo, eu paguei 1,3. Esse 1,3, esses 30 centavos a mais por ação, na verdade, ele corresponde ao ágio. É o ganho que a empresa tem além do valor nominal da ação. Então, na verdade, esses 15 milhões, vou colocar aqui, ó, que corresponde à figura do ágio, vai entrar no caixa da empresa, vai entrar no disponível da empresa, mas não vai entrar no capital social, vai entrar na reserva de capital. 15 milhões. Tudo bem? Então é uma maneira de segregar o aporte de recursos da empresa. Aquilo que ela esperava, com base no valor nominal da ação, aumenta o capital social. Aquilo que foi excedente em relação ao valor nominal da ação é chamado de ágio ou reserva de capital. Tudo bem? Muito bom. Temos as reservas de lucro, são várias reservas de lucro. As reservas de lucro, diferentemente da reserva de capital, elas são oriundas do lucro. Ou seja, a empresa registra o lucro de um período, chega no final desse período, faz a destinação, a apropriação para as diversas reservas de lucro. Então, é como se a reserva de lucro fosse um reinvestimento da empresa. Ao invés da empresa distribuir esse lucro na forma de dividendos, ela pode destinar ou reinvestir na empresa. Esse reinvestimento pode ser visto como apropriação do lucro nas reservas de lucro.
E as reservas de lucro são várias. Tem a reserva legal, a estatutária, contingência, lucros a realizar e reserva para expansão. Tá? Vamos falar de algumas. A primeira é a reserva legal. De acordo com a nossa legislação, a Lei 6.404, você vai encontrar informação sobre ela no artigo 193. E ela foi instituída basicamente para dar proteção ao credor. Ou seja, é uma maneira da legislação falar o seguinte: empresa, você não pode distribuir tudo na forma de dividendos. Vamos deixar um pouco como uma maneira de sinalizar que você está preocupada com a figura do credor. Não distribua tudo, senão você vai descapitalizar a empresa. Uma parte do lucro você vai manter na companhia. Então, é basicamente essa a ideia, para dar proteção e segurança ao credor, para não deixar a empresa distribuir integralmente os lucros. E ela deve ser constituída com base em 5% do lucro. Essa alíquota é fixa, ela não pode variar 5% do lucro do exercício. E obrigatória até atingir 20% do capital social. Chegou em 20% do capital social, a empresa não precisa mais distribuir ou destinar parte do lucro para a reserva legal. Então é outra característica. Ela vai distribuindo, ela vai apropriando para a reserva legal, vai aumentando a reserva, vai aumentando, vai aumentando. Tem um limite? Tem. Atingiu 20% do capital social, você pode parar. Tudo bem? Ou outro limite, a critério da companhia, a legislação deixa a empresa à vontade para aplicar esse limite ou não, soma a reserva legal com a reserva de capital. Se atingiu 30% do capital social, ela também pode suspender a destinação da reserva legal, a destinação do lucro para a reserva legal. Então, são esses limites que a gente encontra. 20% do capital social ou 30% da reserva legal mais reserva de capital. Tudo bem? E essa utilização ela é restrita, basicamente. Ou seja, em que momento a empresa pode utilizar essa reserva legal? Então imagina que a empresa criou essa reserva legal e ela vai ficar indefinidamente no PL da empresa? Para sempre? Não. Em alguns momentos a empresa pode utilizar esse saldo da reserva legal. Em que momentos? Em que momento? Na questão da compensação de prejuízos. Então, se a empresa tem a apuração de em algum período ela tem prejuízo, ela pode utilizar parcela da parte da sua reserva legal. Então, quando houver saldo de prejuízos, após absorver os saldos de lucros acumulados e das demais reservas de lucro. Ou então, além da utilização em compensação de prejuízos, ela pode também utilizar para aumento do capital social a qualquer momento. Então, só pode utilizar para essas duas situações. Vai compensar prejuízo? Ok. E vai aumentar o capital social. Outra observação extremamente importante. Ela restringe o pagamento do dividendo mínimo obrigatório. Ou seja, para você chegar no dividendo mínimo obrigatório, você precisa aplicar aquela alíquota no lucro. Antes de aplicar a alíquota, você tem que tirar a parcela destinada para reserva legal. Então, é uma maneira de restringir o pagamento do dividendo mínimo obrigatório. Reservas estatutárias, elas são criadas de acordo com o estatuto da companhia e elas podem ter objetivos diferentes. Um exemplo, a empresa que está pensando em fazer investimentos no futuro, olha, eu quero fazer a expansão da minha fábrica, eu quero investir em outro país, em outra região, você vai precisar de capital. Você pode criar uma reserva estatutária voltada para esse investimento do futuro. Então, em que momento, quais são as condições para você fazer esse registro da reserva estatutária? Você deve definir a sua finalidade. Qual é a finalidade? Você vai investir em qual região?
dar detalhes desse tipo de investimento e fixar os critérios para determinar a parcela anual. Ou seja, como você vai calcular qual é a porcentagem do lucro líquido vai para essa reserva estatutária. Você não pode deixar isso sem critérios, né? Você tem que determinar esses critérios e estabelecer o seu limite máximo, tá? Então veja, são 3 pontos que aparecem na reserva legal. A reserva legal foi criada para dar proteção ao credor, é a finalidade. Então, outro critério, a reserva legal tem que ser transferida, tem que ser 5% do lucro líquido. Tem que fixar o critério para a estatutária também. E estabelecer o seu limite máximo. Lá a gente discutiu o limite máximo da criação da reserva legal. E aqui a gente também precisa discutir o limite máximo. Tá? Lembrando que a reserva legal ela é obrigatória, a empresa tem que registrar a reserva legal. No caso da reserva estatutária, não. Ela é de natureza voluntária. A empresa pode criar ou não. E se for criar, isso tem que aparecer lá no seu estatuto social. Né? Ela não pode restringir o pagamento de dividendo mínimo obrigatório. Essa é uma diferença em relação à reserva legal. Enquanto a reserva legal é de natureza obrigatória e você tira aquela parcela que foi transferida para a reserva legal do lucro do período para fins de cálculo dos dividendos, o mesmo não pode acontecer com o valor transferido para a reserva estatutária. Tem reserva de contingência, que segue também a legislação, e ela normalmente acontece em função de uma previsão de perda. Então a empresa ela está olhando para o futuro e ela acredita que pode acontecer uma perda. Ela faz um julgamento. Então vamos imaginar que nós estamos tratando de uma usina e essa usina ela tem a parte da agricultura, ela produz cana de açúcar e ela tem a parte industrial de transformação da cana em açúcar e álcool ou etanol. Historicamente ela sabe que algumas geadas ou o clima pode influenciar a parte agrícola. Por exemplo, as geadas, né, podem trazer um prejuízo enorme para a lavoura de cana. Ou então incêndio. Imagina se acontecer um incêndio naquela região, no canavial. Ela vai perder a matéria-prima, ela vai perder a cana. Então, seja pela geada ou seja pelo incêndio, esses eventos podem levar a prejuízos, a perdas do investimento feito pela usina, pelo produtor. E, em função disso, ela pode criar essa reserva para contingência. É uma maneira de prever reduções do lucro que podem acontecer no futuro. Tá? E deve ser diminuída do lucro antes de calcular os dividendos. Ou seja, tanto a reserva legal quanto a reserva de contingência ou para contingência, elas restringem a distribuição de dividendos. Tá? Em outras palavras, pessoal, você tem lá o lucro, né? Ó, colocar a fatia aqui, né? O lucro, tá? Ah, Ricardo, eu quero calcular lá os dividendos, né? Como é que eu calculo os dividendos? Dividendo mínimo obrigatório, né? Vamos só ajudar aqui na letra, né? Tá lá. Os dividendos mínimos obrigatórios, tá? Então essa empresa vai partir do lucro gerado no período, tirar quanto que foi transferido, né? Quanto que foi transferido para a reserva legal? Não é tirar a reserva legal,
É quanto que foi transferido para a reserva legal nesse exercício, tá? E quanto que foi transferido para a reserva de contingência nesse exercício. Tudo bem? Ah, Ricardo, como que eu vou saber quanto que foi transferido para a reserva legal? Simples. Como é que você calcula isso? Você vai pegar 5% de quem? Do lucro. Ah, então é só tirar 5% do lucro que corresponde à transferência de parte do lucro para a reserva legal. Exatamente. O que mais? E também o mesmo com a reserva de contingência, tá? Aí depois que você fez essa conta, acabou não, né? Depois que você fez essa conta, aí você vai multiplicar pela alíquota prevista do dividendo mínimo obrigatório. Por exemplo, poderia ser 25%. Tá? Então veja, você parte do lucro do período, do lucro do exercício, tira quanto foi transferido para a reserva legal, pode ser 5% do lucro, na verdade é 5% do lucro, de acordo com a legislação. E também tira a reserva de contingência, que também restringe a distribuição de dividendos. No caso da reserva de contingência, isso vai depender do estatuto social de cada empresa. Pode ser uma porcentagem do lucro também. Pode ser 10%, pode ser 7%, pode ser 8%. Varia de acordo com o estatuto da companhia. Fez essa conta, você vai multiplicar por 25% do lucro. Tá? Então, você chega na base para fins de cálculo do dividendo, depois multiplica pelos 25 para chegar no dividendo mínimo obrigatório. Então, basicamente, essa é a ideia. Tá? Temos ainda a reserva para expansão, que é para atender projetos de investimento. A empresa pode criar essa reserva. Ah, eu quero fazer uma expansão da. Ela é muito voltada para. Veja, ela tem uma finalidade específica, né? Diferentemente da reserva estatutária. A reserva estatutária pode ser criada para vários fins, vários objetivos. A reserva de lucro para expansão é voltada para projetos de investimento. Ela é mais específica. E ela também não pode restringir a pagamento do dividendo obrigatório. Até o momento foram só duas, a reserva legal e a reserva para contingência. E a conta de lucros ou prejuízos acumulados, não é? O que significa essa conta, basicamente? Porque, Ricardo, por que você apresentou lucros ou prejuízos acumulados com a palavra lucros aqui riscada, né? Eu vou explicar o seguinte. Há algum tempo aí, né? Há algum tempo a gente divulgava o balanço patrimonial e aqui tinha a figura do LPA, lucros e prejuízos acumulados. Ou seja, lembra, na demonstração de resultado, na DRE, você tinha apuração do resultado e aí depois o resultado era transferido para LPA. Isso acontecia com muita frequência e as empresas deixavam esse lucro na conta de lucros e prejuízos acumulados. E muitas vezes elas não destinavam para as reservas e muito menos para dividendos. Esse lucro ficava contido em LPA, sendo que a empresa poderia distribuir na forma de dividendos. Então, de acordo com as alterações da legislação, as últimas alterações da Lei 6.404 proibiram manter saldo credor ou manter lucro em LPA. Ou seja, a empresa deve destinar o saldo de LPA para reservas ou dividendos. Tudo bem? Ricardo, se a empresa divulgou um prejuízo, tudo bem. Prejuízo acumulado. Pode existir? Sim.
você pode encontrar a figura de prejuízos acumulados. Uma empresa que está em dificuldade financeira, ela vai apurando prejuízos ao longo dos anos e vai aumentando prejuízos acumulados, que é uma conta que compõe o PL. Mas saldo positivo, lucro nessa conta, de acordo com a legislação atual, não pode mais. Então, por isso, eu apresentei essa conta dessa maneira. O correto é prejuízos acumulados e não mais lucros ou prejuízos acumulados. Significa que se você fosse rigoroso e olhasse todos os seus exercícios de balanços sucessivos, lembra que a gente transfere para a LPA? Na verdade, você tem que dar a destinação desse lucro, seja para reserva ou seja para dividendos. É claro que eu não posso falar sobre tudo. A gente vai dando as informações, vai orientando os alunos gradualmente. Agora chegou o momento de falar sobre essa conta e agora eu estou falando que ela não pode ter saldo positivo. Então, se você fosse resolver um novo exercício, você seria mais crítico e você falaria: não, Ricardo, nesse caso eu não posso ter um saldo positivo, eu tenho que distribuir para a reserva de lucros ou tenho que distribuir na forma de dividendos. Percebe? Então o senso crítico vai aumentando na medida que a gente vai dando conhecimento ou dando conteúdo para vocês pensarem em relação aos balanços. Outra coisa são as ações em tesouraria, que podem acontecer também. Isso acontece. Vocês que estão avaliando as empresas nas atividades em grupo, olhem, procurem no PL das empresas se tem a figura das ações em tesouraria. O que são ações em tesouraria? São as empresas que podem adquirir suas próprias ações. Imagina a Petrobras que vai no mercado de ações e compra suas próprias ações. Isso cria a figura das ações em tesouraria. Ou então a Natura, ou então a São Martinho. Essas empresas vão no mercado de ações e compram suas próprias ações. Isso gera a figura das ações em tesouraria, tá? E aí isso pode acontecer para alguns objetivos específicos da companhia. Por exemplo, a empresa tem a figura das stock options, ou pagamento baseado em ações. Ela remunera os seus executivos com base em ações. Ela pode usar essas próprias ações para remunerar os executivos, além de outros objetivos que a gente não precisa explorar tudo agora, tá? Ainda temos a figura do ajuste de avaliação patrimonial. O ajuste de avaliação patrimonial é uma conta relativamente nova. Ela foi criada por uma lei complementar, a Lei 11, a Lei 6.404. Ela foi criada pela Lei 11.638, que ela veio nos auxiliar em relação à avaliação de alguns ativos e passivos que acontecem, que tem nos balanços das companhias. Então, veja o caso, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Eu tenho um ativo financeiro e esse ativo financeiro ele sofre variação pelo preço de mercado. Ele tem preço de mercado. Tá? É um investimento financeiro. Ele tem preço de mercado, oscila de acordo com o preço de mercado. Só que eu não pretendo vender esse ativo. Ele vai permanecer por muito tempo na minha companhia. As variações desse ativo financeiro não são reconhecidas no resultado da companhia, no lucro da companhia. Por quê? Isso gera oscilação no resultado. Então imagina, tem uma oscilação muito grande desse ativo financeiro. Se eu trouxer essa oscilação para o resultado da companhia, isso gera volatilidade no resultado. Mas veja, eu não tenho a intenção de vender esse ativo no curto prazo. Então por que eu vou trazer essa volatilidade para o lucro da empresa? Percebe? Não faz sentido se eu vou vender no futuro.
Então, ao invés disso, a gente registra esse ganho ou essa perda do ativo financeiro em uma conta chamada ajuste de avaliação patrimonial, ao invés de trazer essa volatilidade para o resultado. E essa conta fica no patrimônio líquido. Tá bom? Com relação depois que a gente viu as principais contas do PL, a gente tem a maturidade, a gente tem conhecimento para ler uma DMPL, que é uma demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é basicamente para a gente entender a movimentação do PL, aumento de capital social, aumento de reserva de capital, aumentos em função de lucro, dividendo adicional proposto. E essa demonstração é importante porque ela pode entender como o lucro foi distribuído, não é, entre as reservas e também quanto foi destinado para dividendo obrigatório. O sócio tem muito interesse em saber isso, o proprietário, já que os dividendos são uma forma de remunerar o seu capital investido. Tá? Aqui eu trouxe o exemplo da Natura, né? E ela tem basicamente essa cara. Tem a coluna do capital social, né, com o seu saldo inicial. Tem a coluna da reserva de capital, com o saldo inicial da reserva de capital. Reservas de lucro, a coluna de lucros e prejuízos acumulados. Olha o saldo inicial, 0. Lembra, não pode ter saldo positivo. A coluna de ajuste de avaliação patrimonial, que eu acabei de explicar. Participação dos não controladores, participação dos controladores e o total do patrimônio líquido, que corresponde à soma de todas as colunas anteriores. Tá? O total do PL corresponde à soma das colunas anteriores. Então, pessoal, aí você vai ter aqui, por exemplo, ó, lucro ou prejuízo do período. Qual que é o lucro? O lucro é esse aqui, ó, 683 milhões. E aí embaixo você tem as destinações, né? Quanto que foi, por exemplo, para dividendos, tá aqui, ó. Quanto que foi para reservas de lucro, tá? Até chegar no saldo final. Então, basicamente, você olha para a coluna de LPA, encontra o lucro gerado no período e começa a ver quanto que foi para reserva de lucro, quanto que foi para dividendo adicional proposto. Então, basicamente essa é a ideia da DMPL, tá? Depois eu vou colocar um exercício, planejar uma atividade aí, para você ver a DMPL da empresa que você está analisando e ainda tem mais uma atividade individual. Basicamente são as últimas atividades da nossa disciplina, tá bom? Eu vou abrir um fórum. Se alguém tiver alguma dúvida específica, pode perguntar. Obrigado a todos e um abraço.